Olá! Hoje nós vamos falar sobre incentivar o filho a estudar. Isso é um dilema, isso é um problema comum. Converso com várias mães, elas falam sobre isso. Então, fique aí se você tem esse problema, porque nós vamos solucioná-lo. Mas antes, bem-vindo ao canal Pedagogia da Vida Real. Me chamo Daniela Marley, sou pedagoga, sou professora, tenho mais de 10 anos de experiência em sala de aula e oriento famílias que querem ter uma rotina e fazer com os filhos uma rotina de after schooling, de estudos em casa, tá? Mesmo frequentando a escola, porque e esse fator é fundamental para o sucesso escolar. Isso pesquisas já comprovaram a minha experiência também. Então vamos lá, né? A gente está nas férias, né? A gente está aí no mês, se você veio do futuro, a gente está no mês de julho de 2025, né? No comecinho de julho. E é bom, eu vou até depois falar uma coisa mais específica sobre as férias, mas é legal também fazer isso durante esse mês de férias também, de uma coisa mais leve, de uma maneira mais tranquila, tá? Bom, primeiramente, não é simplesmente chegar e obrigar. Isso não vai adiantar. Isso pode até adiantar, mas o adolescente, a criança vai se rebelar. Então não vai ter assim o sucesso escolar, porque a gente não sabe o que está acontecendo, né? Então, primeiramente, você precisa entender, e esse é o nosso primeiro tópico aqui nessa mini aula, é entender o que está por trás da resistência. Por que ele não quer estudar? Por que ele não quer estudar sozinho? Aqui nós temos três alternativas. Medo de errar ou não dar conta. Isso pode acontecer. O medo de errar é algo muito comum, principalmente se a criança ou se o adolescente são muito cobrados. Eles têm esse medo de errar, medo de não conseguir, tá? De não conseguir ter uma nota boa, um desempenho bom. Falta de hábito ou rotina. Isso é um problema muito comum. Essa rotina precisa ser construída. Essa rotina eles não aprendem sozinhos e é a família que precisa estabelecer essa rotina, certo? E ambiente com muitas distrações. Então tem televisão ligada, tem celular com notificação, tem tablet, tem videogame, tem isso, tem aquilo. Então tem muita coisa aí, muitas coisas que fazem com que a criança e o adolescente não se concentrem. Primeiramente, você precisa criar esse ambiente propício para o estudo, que não precisa ser um lugar específico se você não tem esse lugar na sua casa. Pode ser até na mesa da cozinha. Eu falo isso diversas vezes. No programa de After Schooling eu falo também. Mas precisa ser um espaço silencioso, organizado e com boa iluminação. Então não pode ser um ambiente muito escuro. Não pode ser um ambiente com muita coisa, muita bagunça. Tem que ter um mínimo de organização ali. E também, a gente sabe, né, que tem alguns lugares, por exemplo, que tem os barulhos da rua, tem barulho de carro, tem barulho de cachorro, tem barulho de choro de criança, essa coisa toda. Mas assim, não pode ser um lugar com muita gritaria e muita coisa dentro de casa. Então tem que ser um lugar mais reservado, que pode ser aí qualquer cantinho que você defina aí na sua casa. E materiais ao alcance. Então, por exemplo, se a criança vai estudar, o adolescente vai estudar, quando você for organizar tudo direitinho, o que ela for usar tem que ficar mais perto dela. E o que ela não for usar tem que ficar mais longe. Para que ela já... Isso economiza até tempo, para não ficar procurando. Então, isso tudo tem que ser visto antes, tá? Então, deixa tudo já pertinho, tudo bonitinho. E a tecnologia sob controle. Ou seja, celular não vai usar, tá? A não ser que use como objeto de pesquisa, tá? Mas aí você pode usar também, se você tem computador, prefira o computador. Porque pelo menos o computador você está vendo, né? Eu não aconselho colocar computador no quarto. Até porque tem muitos outros perigos que vão sair do... Eu posso até fazer um vídeo sobre isso. Se você quer que eu fale desse assunto, deixa o seu like aqui. Porque isso é um assunto também muito pertinente, né? Temos muitos perigos aí. Então, celular, tudo isso é muita distração. Então, isso acaba meio que tirando foco da criança, né? E do adolescente também. Estabelecer uma rotina clara. Então, essa rotina precisa ser construída. E isso é um processo. Se não der certo na primeira vez, não tem problema. Não adianta gritar com a criança. Não adianta fazer qualquer coisa com a criança, com o adolescente. Porque
isso é uma construção. Não é de uma hora para outra que o seu filho não quer saber de estudar em casa. Não foi de uma hora para outra que isso foi construído. Então, da mesma forma, fazer o processo inverso também demora um pouquinho, certo? Então, defina horários fixos ou pelo menos parecidos para estudo. Então, por exemplo, um dia de manhã, outro dia à noite, outro dia à tarde. Não, defina um horário definido para o estudo e use cronogramas visuais para crianças mais novas. Então, se é uma criança na educação infantil ou nos primeiros anos de ensino fundamental, é legal você ter um cartaz, pode ser uma cartolina ou pode ser aqueles quadros brancos, né, aquelas lousas brancas, ou pode ser um quadro de cortiça, enfim, tem que ser qualquer coisa para que ela veja ali o horário que ela vai estudar, certo? E ela já tem isso ao alcance dela. Para os maiores não é necessário fazer isso, porém, para os menores é interessante. Ensine autonomia em etapas. Então, uma das coisas que o After Schooling ensina, que o After Schooling promove é a autonomia. Tá? Então, a criança, ela precisa, o adolescente, ele precisa tomar conta disso sozinha, tá? E isso é um processo também. Então, primeiro vai começar com 10 ou 15 minutos, né? Isso vai depender muito da concentração da criança. Tem criança e tem adolescente que já começa com mais. Mas isso vai depender muito do comportamento do seu filho, da sua filha. Tá? Então, comece com 10, 15 minutos de estudo sozinho e vai aumentando progressivamente conforme a confiança cresce e também a capacidade de concentração. Lembrando que crianças menores não se concentram por muito tempo. Tá? A criança de 5, 6 anos ela vai se concentrar nesse período aí, 10, 15 minutos, certo? Geralmente, bom, se a escola passa muita lição, você vai ter que fazer em etapas, né, em pedaços, fazer um pouquinho de cada vez, ou então reclamar com a escola, né? Porque a gente já vê algumas coisas aí, coisa de primeiro ano, já passar até lição em aplicativo. Eu não gosto muito de passar lição em aplicativo para criança, ter aplicativo de escola para criança e fazer lição online. Eu acho que não é necessário. Pode ser necessário sim fazer uma pesquisa, mas isso aí não precisa usar o celular. Eu acho que quanto menos tela usar, melhor. E também mostre o valor do estudo com exemplos práticos. Esse é um ponto crucial do After Schooling. É você relacionar a matéria com interesses da criança. Ela precisa ver sentido naquilo. O adolescente também. O adolescente, principalmente, ele perde. Um dos motivos pelos quais o adolescente perde a motivação nessa fase é porque ele não vê interesse. Ele não vê interesse naquilo. Não é interesse, mas ele não vê sentido naquilo. Então, por exemplo, se a criança gosta de futebol, faça alguma atividade que tenha a ver com isso. Lá no programa de After School a gente fala sobre isso. Games, arte, certo? E usar histórias de superação com storytelling, tá? Então, histórias, por exemplo, de crianças, de pessoas que conseguiram através do estudo, crianças que tinham muitos problemas financeiros em casa, crianças que tinham muitos problemas e que conseguiram depois de adultos, através do estudo, fazer tudo isso, certo? E usar reforços positivos. Então não adianta gritar, não adianta... Bom, não vou nem falar de violência física, mas não adianta... Tem que usar... Você tem que valorizar o processo, o esforço dele e não só o resultado. Se não deu certo naquela vez, você se esforçou, na próxima vez, tá faltando fazer isso, e da próxima vez, vamos lá, vamos fazer melhor, certo? Sempre vá pelo que a criança, pela atitude, não pela pessoa. Não é falar você é isso, ou você é... Entendeu? Essas coisas atrapalham. Você pode falar assim, você fez isso que não foi legal e que precisa melhorar, tá? Foca na atitude, porque isso faz com que a criança entenda que não é ela que é o problema, que o problema é o que ela fez e que ela precisa, que ela pode melhorar e que tá ao alcance dela melhorar.
Pequenos recompensas ajudam no início, então adesivos, tempo de tela também não pode exagerar, tá? Adesivos, assim, para crianças menores funcionam muito, elas adoram adesivos, dá um adesivinho para ela colar onde ela quiser. Escolher um filme para assistir, uma série para assistir. Normalmente isso, eu não gosto muito de recompensa em dinheiro, mas assim, para ela escolher algo. Escolher o que quer comer, escolher o que quer beber naquele dia, sabe? Então, isso também é legal quando ela faz uma coisa bacana. Evite a armadilha do controle total. Então, não resolva tudo por ela, oriente como buscar soluções. Então, assim, o que isso significa? Que não é, por exemplo, se ele tem uma pesquisa para fazer, não é para você fazer a pesquisa pela criança. Você pode ensinar como fazer, mas não fazer. É aquela coisa de ensinar a pescar e não dar o peixe, sabe? É isso. Encoraje em perguntas, mas estimule que ele tente antes. Então, ele pode fazer pergunta, ele pode tirar dúvidas, mas tenta antes, para fazer até uma pergunta melhor. Para fazer até uma pergunta que vá direto ao ponto, porque senão ele vai querer todas as respostas na mão. E esse não é o intuito. Use ferramentas modernas quando fizer sentido. Então, normalmente isso é mais para os maiores ou para quem tem alguma neurodivergência, isso também, principalmente TDAH, isso funciona muito. Apps educativos como metas diárias, caso você conheça algum, ou a técnica do Pomodoro. A técnica do Pomodoro, ela é 25 minutos de foco, mais 5 minutos de pausa, mas você pode até adaptar. Você pode fazer 50 minutos de foco e 10 de pausa. Você pode fazer 40 minutos de foco e 5 minutos de pausa. Você pode até diminuir o tempo, caso a concentração esteja muito baixa, tem a capacidade de concentração esteja muito baixa. Então, isso também. Você pode dar uma variada aí na Pomodoro. E tenha paciência, porque cada criança e cada adolescente tem o seu ritmo. Então, você não pode comparar com o primo, não pode comparar com o filho do amigo, com o vizinho, com o irmão, com a irmã. Não. Você tem que comparar com ela mesma no passado. Então, por exemplo, se antes ela não conseguia se concentrar e agora conseguiu e fez a lição, parabéns, é isso aí. Ok? E valorize cada avanço mesmo pequeno. A criança valoriza demais isso. Demais, tá? Ela percebe que ela está sendo reconhecida. E cultive o hábito com leveza. Então, intercale com atividades prazerosas, né? Então, o after schooling, ele tem, principalmente agora nas férias, é muito legal. Eu tenho um PDF sobre isso, tá no meu grupo de WhatsApp. O PDF tá lá. Se você quiser, esse PDF é gratuito. 5 atividades para seu filho estudar sem nem perceber. Ele nem percebe que ele está estudando. São 5 atividades, mas são bem legais. E tem até adaptações para a versão mais fácil, a versão mais complexa. Tá lá no meu grupo do WhatsApp, eu vou deixar o link aqui. É só você entrar no grupo e pegar o seu PDF. E lá também eu dou dicas todos os dias exclusivas, tá? É um contato até mais direto e mais profundo também, tá? Então, essas atividades prazerosas são ótimas também agora para esse período de férias, né? Que a gente tá no período de férias, né? Como eu já falei. Então, é muito legal, né? Para não ficar só no caderno, Afinal de contas, as crianças estão de férias. Então, é legal você fazer algo que seja prazeroso, que ele não perceba que está estudando, que ele encare aquilo como uma diversão. E transformar o dever em uma oportunidade de crescimento. Então, o dever para ela tem que ver com uma coisa boa, que vai levar a alguma coisa, que vai levar à realização de sonhos. Então, você procure falar sobre isso, né, também. Falar sobre como ela estudando, ela pode alcançar sonhos, ela pode ter habilidades que se ela não estudar, ela não vai conseguir. Vai ser muito mais difícil. Eu não tô falando aqui de estudar, de fazer uma faculdade, de estudar de uma forma geral, né? As pessoas estudam de uma forma geral, né? Então, isso aí o dever, né? Tudo isso que ela tá fazendo vai ter uma recompensa lá na frente. Nosso cérebro trabalha assim, o cérebro de todo mundo, não é só de criança e de adolescente, não. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui, se inscreva no canal caso não seja inscrito. Bom, já falei do grupo. O meu programa de After School também eu vou deixar o link aqui para você comparar. Eu tô com previsão já de atualização e quando atualizar o preço vai subir.
E tá bem baratinho, viu? Tá bem simbólico. Eu tô com uma ideia de fazer um módulo só para neurodivergências e fazer assim sobre e também envolvendo inteligência artificial e envolvendo clássicos, leitura clássica. Então, assim, eu tô já vendo para esse mês de julho atualizações para o curso. E quando essas atualizações foram lançadas, aí não vai ter como. Assim como uma possibilidade aí de ter um grupo das mães que estiverem no programa para poder a gente fazer tipo uma mentoria todo dia. Então, aí não tem como deixar nesse preço simbólico. Aí ele vai ter que custar um pouco mais. Então, aproveite, porque quem adquire agora vai ter direito a essas atualizações tudo gratuitamente, tá? Não vai precisar pagar mais nada. É só uma vez, tá bom? Então, é isso. Minhas redes sociais estão aqui também. Instagram, Threads, TikTok, ok? É isso. Bom, muito obrigada por ter assistido até aqui e nos vemos.